Bom dia! Feliz domingo para vocês! Vocês devem estar estranhando assim, o que é esse pessoal que está dançando na beira do lago aí? Mas bom dia para vocês, igreja, comunidade nele, a todos que nos assistem. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. Espero que você já esteja bem desperto, tomando seu cafezinho. Se não tomou, vai tomar ainda. E depois de muito tempo, eu consegui trazer duas celebridades aqui para a Escola Bíblica. Glória a Deus, aleluia. Vocês pensam que não, mas trazer esses jovens aqui é difícil, a agenda é muito complicada, elas estão sempre muito ocupadas, entendeu? Então eu precisei negociar quase 2 meses para conseguir trazer esses meninos aqui, mas pela graça de Deus, nós estamos aqui com a Emily e a Bia e a Emily. Para quem não conhece, estão aí as jovens da igreja. Meninas, vocês podem falar bom dia, fiquem à vontade. Bom dia, pessoal. Então nós estamos aí hoje para começar essa nossa escola bíblica de novo, nesse cenário bacana aqui, né? Continuamos aí fazendo essa gravação em cenário aberto, até por sugestão do pastor. O pastor Alexandre falou para mim: "Ô irmão, você acha que lugar bacana que você escolheu para gravar?" Eu falei: "Pastor, foi o senhor que me sugeriu." Ele: "A ideia foi minha." Eu falei: "A ideia foi do senhor, né?" Então, pastor, só relembrando aí que a ideia foi do senhor, nós estamos aí fazendo a gravação. E como os irmãos sabem, nós estamos estudando o livro de Efésios. Nós iniciamos o capítulo 4 semana passada, mas eu queria só relembrá-los que Efésios, essa carta é considerada uma das cartas de Paulo, cartas da prisão. E o primeiro capítulo a gente entende, estudou que Paulo vem dar uma orientação aos Efésios, que eles teria revelar para eles o plano espiritual de Deus para constituir um novo povo, que não era só o povo judeu que deveria receber a salvação, mas Paulo escreve aos Efésios para mostrar para eles como eles também têm direito a essa salvação e fazer parte desse novo povo. Mostra no capítulo 2 ali o que Deus fez para salvar o homem, qual era esse plano de salvação e o que Deus faz por nós, em nós e através de nós, no capítulo 2. No capítulo 3 nós estudamos como a oração é uma chave fundamental na vida do cristão, né? Desse cristão que ali no capítulo 2 Paulo mostra que é um povo novo, você passa a ter uma vida nova, ter uma identidade nova. Então a oração é a chave fundamental para que o cristão entenda essa questão de ser chamado novo povo, ter herança em Cristo Jesus. Então Paulo vai dando ali uma aula, uma orientação para esses novos convertidos, de mostrar para eles que mesmo estando em prisão, você tem como melhorar a sua vida. E ele continua no que foi a nossa aula da semana passada, que nós iniciamos o capítulo 4. Aliás, nós já estamos há 2 domingos no capítulo 4, que ele trata da igreja como um todo, a igreja unida como uma forma de crescimento, de serviço, e uma nova roupagem, que foi a aula passada quando nós vimos o quê? Que você tem que deixar de ter sua mente vazia para ter uma mente instruída por Cristo. Você tem que deixar de ter uma vida alienada, longe de Deus, para ter uma vida com Deus. Você tem que deixar como foi falado lá no final da aula, você tem que deixar de ter um coração endurecido para ter um coração submisso a Cristo. E você tem que deixar de ter o seu corpo entregue à impureza para ter um corpo submisso e entregue à retidão na vida de Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 de Efésios e entrar no capítulo 5 e nós vamos falar sobre aspectos práticos da santidade.
Hoje nós vamos sair daqui com uma auréola na cabeça. Não, não é, não é bem assim, mas a gente vai entender como nós cristãos temos que cuidar da nossa vida em santidade diante ao Senhor. Então eu vou convidar vocês a abrirem a Bíblia no capítulo 4 de Efésios. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 20 do capítulo 5. Então nós vamos ler capítulo 4 de Efésios, do versículo 25 até o capítulo 5, versículo 20. Eu vou fazendo a leitura aqui junto com as jovens aqui. Hoje eu estou me sentindo uns 20 anos mais jovem, graças a Deus, por conta dessas meninas aqui. Então vamos lá, eu vou ler um versículo e vocês vão na sequência, tá bom, meninas? E a gente vai lendo assim. Então, capítulo 4 de Efésios, vou começar no versículo 25, e aí a gente vai até o capítulo 5, versículo 20. Então diz assim a palavra do Senhor. Ah, antes disso, né, gente? Não podemos esquecer, vamos orar para começar nossa aula. Quem de vocês duas se sente mais à vontade de fazer oração? Aí assim, por livre e espontânea indicação, claro, é a Emily, viu? ótimo, Bia. Isso é uma democracia, você foi escolhida. Com o amor de Cristo. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Amém, ó Deus, por este momento, por estarmos aqui reunidos, ó Deus, aprendendo mais a Tua palavra. Sim, Senhor. sim. Que o Senhor venha cada dia nos ensinar e venha falar aos nossos corações, para que possamos melhorar a nossa vida com o Senhor a cada dia. É Amém. assim que eu oro e agradeço por este momento, por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. E agora, já que você orou, eu deixo as perguntas mais difíceis para ela. Fica Ótimo. justo, né? Então vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deem lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que a ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes cede uns para os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como os filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. Amém, irmãos? Então, depois que nós fizermos essa leitura, eu quero chamar a atenção de vocês de novo, e é lógico a nossa, em primeiro lugar. Eu sempre digo que quando a gente estuda a palavra de Deus, se não houver, primeiro, não só eu digo isso, mas muitas pessoas dizem isso, né? Se não houver um primeiro impacto na nossa vida, não adianta eu estar estudando, concorda? Então, depois que a gente fez essa primeira leitura, eu queria começar perguntando para vocês aí em casa. Por favor, contribuam, compartilhem no chat, tá? Mas eu queria fazer, basicamente essa lição vai fazer uma comparação entre carnalidade e santidade. Então eu vou começar aqui pedindo auxílio aos universitários aqui. Uma coisa simples, diga assim, se eu virar para você, Bia, e perguntar o que é viver na carnalidade para você? De uma maneira assim, o que vem na sua cabeça quando... O que é viver na carnalidade para você? Agir conforme os preceitos do mundo. Acho que meio que na onda, sabe? Deixa a vida me levar. A ideia de reproduzir o que se vê mal por fora. Na universidade, escola, na rua com algumas crianças, né? Que vê algumas coisas ruins acontecendo e reproduzir isso. Acho que sem ter noção do que está fazendo. Entendi. Mas ainda assim viver de acordo com esses preceitos mundanos. Show. E, Emily, o que seria ao contrário, viver em santidade? Ficar lá ajoelhadinho o tempo todo, só dentro da igreja? Não, mas a gente literalmente não ver as coisas do mundo, né? Mas olhar para Cristo e buscar literalmente a face dele. Ou seja, mesmo que você esteja vendo essas coisas erradas, como a Bia citou, e nós vamos tratar desses assuntos hoje, seria olhar isso de uma maneira cristã e não uma maneira mundana, como ela disse, né? Então eu queria ver com vocês aí, já no primeiro momento, que uma das coisas que Paulo fala nesses versículos que nós lemos, mas para você que está em casa aí, eu queria chamar que, se vocês pararem para prestar atenção, tudo isso que nós vamos tratar com relação ao aspecto prático de santidade, ele vai tratar dos nossos relacionamentos, de como a carnalidade ou a santidade pode influenciar nos nossos relacionamentos. Ele vai tratar da nossa condição humana, de a gente manter equilíbrio entre as coisas que são positivas e as coisas que são negativas, né? E que cada mandamento desse que a gente vê nos versículos que nós lemos, ele tem uma razão de ser para ter esse mandamento na nossa vida. A gente vai entender o porquê que Deus fala isso. Então a gente leu aí no capítulo 4, logo o primeiro versículo, ele começa assim, ó. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Primeiro aviso que a gente tem aí, não mentir. E por quê? Porque eu vou pedir para daqui a pouco uma delas ler um trecho aí da Bíblia. Mas pode até ser agora. Você pode abrir para a gente, Bia, aí o trecho que eu te pedi, João 8, 44. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre mentir. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês e que querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Olha só, irmãos, presta atenção. Quando você decide mentir, qual é o seu pai? Está aí, na palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, não é a Bia que está falando, não é a Amy que está falando. O diabo é o pai da mentira. Então, se eu sou cristão, ou se eu sou aquela pessoa, como eu já comentei em algumas aulas, eu não vou na igreja, mas eu não mato, eu não roubo, eu faço bem para as pessoas, eu não preciso da igreja para... Mas se você estiver mentindo, você não está servindo a Deus. Você está servindo ao pai da mentira, que é o diabo. Né? Então, uma primeira coisa que o cristão tem que ter em mente é isso, que o mentir é algo que nos leva a ter um afastamento de Deus. Eu queria que vocês, por exemplo, pudessem dar um exemplo, comentar aqui com a gente, ou a Bia ou a Emily, uma situação dessa. Quando que vocês, como cristã, ou comparando a vida de vocês, antes de vocês entenderem que vocês tinham uma vida com Cristo, e hoje, a diferença do como é que era você quando pensava em mentir antes de servir a Cristo e agora que você serve a Cristo? Quem que quer dar um exemplo aí? Alguma coisa, alguma situação que vocês já passaram?
Antes de eu me converter, era muito mais fácil quando chegava, por exemplo, tinha alguma coisa fora do lugar ou alguém quebrou alguma coisa em casa. Principalmente, né? Quando Quebrar a coisa em mãe casa. vem com o dedinho no rosto, eu falava, não sei, não fui eu. E pode ter sido eu. E eu Sim. não admitia aquilo, Ou, né? não fui eu, foi ela. Né? Tipo, não tava em casa e acho que foi ele, alguma coisa assim. Era fácil e é conveniente falar isso, porque teoricamente a gente tira o nosso da frente, né? A gente fala, Isto. fui eu, então não Tira é o comigo que você tem peso que que cairia resolver. sobre a nossa vida, né? O jugo, né, E que cairia coloca, justamente. e Só coloca pra outra que pessoa. a mentira, ela não ajuda, né? Ela não ajuda quem ouve. Depois que eu me converti, quando acontecia, e lógico, né? Ação, reação. Eu fiz alguma coisa errada. Pra eu lidar com aquilo, eu vou ter que sofrer as consequências daquilo. Então, quando eu perguntava alguma coisa assim, era, olha, vai doer, eu provavelmente vou sofrer a consequência ruim disso. Ficar chateado, né, tudo, mas... Mas limpa, você falar, né? Então, assim, fui eu que quebrei. Não me orgulho de tal, mas fui eu que fiz tal coisa, fui eu que errei. E você lidar com a consequência depois que você fala a verdade, É a muito mais situação ela fácil. fecha, né? É um ciclo, ela acaba, não fica te perturbando depois. Então, irmãos, isso que a Bia está falando é importante porque muitas vezes nós, como cristãos, esquecemos disso. E às vezes você está em situação, seja no local de trabalho, eu vou dizer no local de trabalho porque acho que é uma das situações mais difíceis para o cristão. Eu já ouvi vários relatos disso, e isso já aconteceu comigo, de às vezes você ter um chefe ou ter um colega de trabalho que quer que você minta para ele não ser prejudicado. Só que é como você está falando, ainda que eu tenha que sofrer, ainda que eu tenha que perder uma amizade, ainda que eu tenha que me indispor com meus colegas de trabalho, eu não posso mentir. Porque a minha vida, se eu estiver mentindo, eu vou estar servindo ao diabo em vez de servir a Cristo. Porque quando a gente lê aqui, Paulo fala justamente, deixa a mentira e fale cada um a verdade, porque somos corpos um do outro. Porque ainda que eu não esteja, vamos dizer assim, no meu local de trabalho, eu estou sendo levado para uma situação que eu tenho que mentir. No meu local de trabalho não tem ninguém mais que é cristão, só eu. Só que se eu faço parte de uma igreja que não é reconhecida por placa de igreja, mas reconhecida como aqueles que são fiéis ao Senhor na face da terra, eu vou estar dando mau testemunho de toda uma coletividade. Porque o dia que, naquele momento, a minha mentira pode até parecer conveniente, mas o dia que eu resolver me posicionar de maneira diferente, vão acusar para mim e falar assim, mas por que naquele dia você aceitou fazer parte dessa mentira com a gente? De que igreja que você é? A primeira coisa que vão falar para você, cristão, que você ainda tem esse hábito e não conseguiu mudar isso, joelhinho no chão, muito jejum, pede para o Papai do Céu para te ajudar, porque se vocês olharem para o mundo realmente hoje, grande, vou dizer, eu não tenho medo de errar, que mais de 90% dos problemas que a gente tem no mundo hoje é por causa da mentira. Por causa de situações que são criadas e que você não se posiciona como você deveria se posicionar, de maneira adequada, correta e coerente. Certo? O próximo item, que está no versículo 26, fala: irai-vos, mas não pequeis. Emily, você acha que é difícil a gente conter a ira muitas vezes? E o que seria irar e pecar para você? Irar e pecar. A gente sai do controle, né? Muito bom. Do nosso domínio, assim. Literalmente ceder à carne. Não viver o espírito que realmente a gente tem que viver. Age assim por impulso mesmo. Por impulso, a reação. Né? Você alguma vez você passou por isso? Alguma vez você lembra de ter feito alguma coisa que depois o Espírito Santo te incomodou e falou assim, você podia ter ficado quieta? Sim. Né? Você pode compartilhar com a gente? Se você lembrar. Em casa mesmo, né? Situações. Acho que nem sempre a gente... Concorda com o que às vezes a mãe fala? Concordo com o que a mãe fala. Eu acabei ficando brava e depois o Espírito Santo veio. Não era pra você ter agido assim. Aí eu falei, ai, Senhor, me perdoa. Né? Mas a gente acaba se irando. E eu já contei isso numa outra aula, mas vou contar de novo. Mas eu lembro justamente aqui, de uma vez eu jogando aqui, vôlei com o pessoal aqui no CTA, na Educação Física, e aconteceu um lance lá que eu era novo convertido, falei aquele besteira, aquele palavrão, e um outro colega meu virou para mim e falou assim, irai-vos, mas não pequeis. E eu falei, naquela hora eu tive vontade de sair correndo, não jogar mais, ir embora para casa. Né? Então a gente aprende o seguinte, que ao contrário de você perder a calma e não ter o domínio próprio, que nós já vimos isso em outras aulas, como a Amy falou logo no começo, você tem que aprender a se controlar. Então,
quando ele fala assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha só sobre a vossa ira, ele está dizendo o quê? Paulo está querendo lembrar o quê? E principalmente naquela época, se a gente voltar para aquele contexto, como o Bruno tem ensinado muito bem nas aulas lá da família nele, de a gente entender o contexto da época. O Bruno, agora temos a Amanda também participando, muito legal. Abraço para Amanda aí, voltando para a linha de frente aí também. Naquela época, o mundo vivia uma situação não tão diferente como a de hoje, mas como não tinham tantas leis escritas, então a pessoa era tudo ali na base da ponta da faca mesmo. Ó, você me desrespeitou, eu vou lá e meto a faca no cara e matava e resolvia tudo. A gente sabe que algum... Olho por olho, dente por dente. A lei era assim. Então, às vezes as pessoas acham que você, por ser cristão, você não vai se irar, você vai sempre aquele ser bobinho, você vai sempre... Não é que eu vou aceitar sempre tudo de maneira... Mas a minha maneira, eu posso até ficar irado, como a Amy falou. Ela poderia, de repente, até ter ficado irado com aquilo que a mãe dela falou. Talvez ela até tivesse razão. Mas ao invés dela dar uma resposta dura, talvez o melhor seria ela vir... bufar, me virar, talvez ali bater uma porta, sei lá, alguma coisa assim, mas não pecar. Não dizer que é coisas que nós não dizer palavras que ofendam, que machucam ainda mais. Então você, como enquanto ser humano, nós temos a situação que nós vamos ter situações em que nós vamos nos irar, vamos sentir vontade de sair dando porrada em tudo, mas eu não posso agir assim. Eu tenho que controlar essa minha ira. Eu posso até ficar chateado, esperar, a poeira baixar um pouquinho para depois voltar e conversar com a pessoa da maneira que tem que ser adequada, ao invés de, ou ao invés que nem tem um vídeo aí que a gente fala, cristão não xinga, mas quando fecha você no trânsito, você fala, filho de uma sulamita, não sei o quê, entendeu? Vai chamando assim, começa, não tá xingando, mas tá falando, Sim. No fundo você queria xingar a pessoa, Então vamos ter esse domínio. A outra coisa que ele fala, versículo 28, então ele fala, 26 e 27, que é não irá e não picar, porque quando eu peco eu estou dando lugar ao diabo. O 28 ele fala, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham como que acudir o necessitado. E aí a gente começa a entender o seguinte, será que roubar, isso é uma pergunta que eu faço para você em casa, eu gostaria que você explicasse aí, testemunhasse até do que a gente já falou, de irar, de mentir, mas será que roubar é só o fato de eu roubar algo material? Vocês acreditam que possa ter uma outra forma da gente roubar algo de alguém? Sem ser material? Como diz assim, toda vez que a gente fala de roubar, você já pensa assim, o que roubaram de você? Roubaram uma carteira, roubaram meu dinheiro, roubaram... Mas será que é só isso? Será que a gente pode ter outras formas que a gente esteja roubando de alguém? O que, por exemplo? Pai tirando esperança de filho. Muito bom. Que mais? Tem uma coisa que a gente valoriza muito hoje em dia, que é o tempo. O tempo. Você pode estar roubando o tempo de alguém desnecessariamente. Então, irmãos, olha só como é que é interessante essa aula. A gente tem que aprender a abrir os nossos olhos. Por isso que Paulo fala lá, acho que lá no capítulo 2, quando ele fala da oração, que Deus abre os olhos do coração de forma espiritual do cristão, para a gente poder enxergar todas as formas das coisas erradas que nos levam a viver na carnalidade e como a gente tem que viver na santidade. Então, de novo, eu posso ser aquela pessoa que eu não roubo, que eu pago minhas contas em dia, que eu não preciso roubar nada de ninguém. Mas eu posso estar roubando a esperança de alguém, como a Bia falou. Eu posso estar roubando o tempo de alguém. Então, e a gente vai ver isso lá na frente, num texto que a gente fala, remir o tempo. Remir o tempo é o quê? Eu tenho que saber usar bem meu tempo. Então, se eu não sei, e eu até estava falando isso com meu filho, falando isso com outras pessoas, se eu não sei organizar meu tempo para fazer as coisas de maneira adequada, em algum momento eu vou estar roubando um tempo precioso. E muitas vezes esse tempo que nós estamos roubando é o tempo com a palavra de Deus. Eu arrumo tempo para um monte de coisa na minha vida, mas para ler a palavra de Deus, para orar, para jejuar, eu quase nunca arrumo tempo. Não estou falando isso porque eu não estou me tirando de fora. Muitas vezes eu paro e penso, pô, Senhor, eu já não estou orando tanto quanto eu orava antes. Eu já não estou lendo a palavra tanto quanto eu lia antes. Aí eu tenho que parar e me perguntar, o que está roubando o meu tempo? Irmãos, eu sei, há momentos da vida da gente que a gente passa por situações difíceis, complicadas. Quando você realmente está numa situação de enfermidade, você fica cansado, você fica sem força, você não consegue fazer as coisas igual você fazia antes. Ou quando às vezes um período de faculdade, período de trabalho, que você tem aquele período de prova, você tem aquele período de trabalho mais estressante, você fica um pouco assoberbado e isso suga as suas energias.
mas eu não posso deixar isso se tornar uma realidade, uma rotina na minha vida, certo? E por conta disso também, eu queria que vocês fizessem uma leitura aí, justamente nesse termo de roubar, tá com a Emily. Tiago 4,17, você pode ler pra gente, Emily, por favor? O que diz Tiago 4,17? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, mas comete pecado. Olha aí, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu estou deixando de fazer o bem para alguém, eu estou roubando o bem dessa pessoa. Seria como a Bia falou, eu estou roubando a esperança daquela pessoa. Então, gente, olha só, não é só não fazer as coisas erradas. Eu tenho que saber fazer as coisas boas, porque senão eu estou tirando de alguém a esperança, a liberdade, aquilo que pode ser bom para a vida dela. Bia, se você quiser puxar a cadeira um pouquinho mais atrás por causa do sol, você fica à vontade, tá bom? Irmãos, aqui é ao vivo, é assim, então a gente vai se ajeitando, né? Então, prestem atenção nisso aí. Não é só o não fazer a coisa errada. Você, como cristão, você tem que procurar, ao invés de roubar, como ele diz o texto, trabalhar. O trabalhar é justamente você buscar isso. O que eu posso fazer de bem para o meu irmão? O que eu posso fazer que esteja ao meu alcance para propiciar uma vida melhor para outras pessoas? Então, Paulo vai estar sempre trabalhando durante todos esses versículos que nós vamos estar lendo, essa dualidade. Aquilo que eu deixo de fazer na carne, para aquilo que eu começo a fazer em santidade. Vamos lá para o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for de boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Pergunto para vocês, que deve estar até aí na colinha que eu passei, não sei para vocês ou não, mas vocês acham que a gente fala coisa boa ou a gente de vez em quando dá umas escapadas e fala alguma coisa errada? O que seria falar? Aqui ele diz o termo palavra torpe, seria torpe, pesada, suja. O que seria para vocês isso? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que vocês podem me ajudar aí? E você aí em casa, vai. Tô parecendo o Serginho Malandro ali, né? Eu tava vendo o vídeo semana passada, lembrei disso, que eu fico com a mão assim, parece Sérgio Malandro. Seu Sérgio, que nem quando vocês falaram da ira, né? Uhum. Quando você tá irado, parece que outra coisa toma a frente do que você tá fazendo, e você falar alguma coisa, tipo, mesmo sem querer, mas amaldiçoar outra pessoa, ou... Fala literalmente sem pensar, né? Por impulso. Sim, é isso. Você acaba ferindo outra pessoa e agindo... Já viu que a maioria da gente faz o quê? Você traz coisa lá de trás, para aquele momento, coisa que às vezes já foi resolvida lá atrás, mas você volta a tocar naquele assunto, porque naquele dia você fez isso, aí você começa. Aquilo que às vezes ficou mal resolvido lá atrás, você pega e traz para tentar resolver ali numa coisa que às vezes não tem nada a ver. O falar por trás também, né? Isso. E, tipo assim, sei lá, aconteceu alguma coisa entre mim e o senhor, eu não gostei, aí eu chego lá e falo, nossa, viu, seu Sérgio? Por mais que eu não xingue, por mais que eu não deseje mal, eu ficar remoendo aquilo e ficar, nossa, ele foi muito, sabe assim, ficar batendo. Sim, ficar batendo nisso. E aí, olha para vocês verem, tem um texto em Tiago, capítulo 3, esse texto eu sempre falo, quando eu vejo alguém falando alguma coisa falando ruim, eu já lembro logo de Tiago, capítulo 3. Emily, lê pra gente aí, Tiago, capítulo 3, os versos que eu te passei, acho que é de 8 a 10. Presta atenção, irmão, no que diz. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha e mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tá vendo aí o conselho que Tiago também dá? Que da nossa língua, se você ler esse capítulo 3, mano, é importante, viu? Eu acho que uma das leituras quase semanal que o cristão deveria fazer é de Tiago, capítulo 3, porque é um dos maiores riscos que a gente tem é de falar mal dos outros. Sim. E essa semana também eu tive isso, a gente conversando até com um colega de trabalho, aconteceu uma situação, e ele também cristão, e a gente conversando, de repente ele parou e falou assim, poxa, percebeu que a gente está falando uma coisa que a gente nem tem certeza de tal pessoa? Eu falei, cara, é verdade. Eu falei, que benção que Deus está usando você para corrigir você e a mim também.
Porque às vezes a gente entra naquela confusão de discussão de trabalho, de coisas que são importantes, mas você acaba às vezes esquece e começa aí até como ele disse assim, o Adão antigo ainda, que ainda precisa ser morto dentro de você, né? O Adão antigo que precisa ser morto ainda, tá te levando a fazer isso. Então, meus irmãos, cuidado, cuidado, as palavras da gente têm uma força tremenda. Cuidado quando você for brigar, né? Porque a gente sabe que as discussões acontecem entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre colegas, mas cuidado com o que você diz. Se nós somos cristãos, a nossa palavra tem que ser diferente, por mais que você ouça coisas que não te agradem. Lembra que quando Cristo estava ali sendo crucificado, antes disso, quando ele foi chicoteado, quando ele foi ali totalmente humilhado pelos soldados romanos, é a mesma coisa. A sua palavra pode ferir tanto quanto aquele chicote feriu, tanto quanto aquela coroa de espinhos feriu a Jesus. Sua palavra pode ferir a vida de alguém tanto quanto aquele prego que foi colocado nas mãos e nos pés de Jesus. Então prestem atenção nisso, a gente tem que estar atento nessas coisas. O próximo item, meninas, eu estou falando, mas se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, por favor, lembrar, deixa o Espírito Santo direcionar a vida de vocês. Capítulo 30, o versículo 30 da nossa lição aí, ele diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo já falou isso no capítulos anteriores, que nós recebemos quando nos tornamos um novo povo, uma nova vida na presença de Deus, nós somos selados com o Espírito Santo, como propriedade espiritual. E texto da palavra que diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então a gente não precisa necessariamente estar só dentro de um templo de 4 paredes para orar a Deus. A partir do momento que eu levo minha vida em comunhão com Cristo, eu sou um templo do Espírito Santo. Então eu tenho que pensar nas coisas que eu faço que podem desagradar a presença de Deus. Eu tenho que pensar nisso. Porque hoje nós estamos naquela situação que antigamente só o sacerdote, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, tinha que entrar com a roupa toda cheia de sininho lá, porque se balançasse, morresse, esse cara morreu lá dentro, Deus desagradou. Hoje Deus não vai fulminar a gente. Né? Hoje a gente tem liberdade, livre acesso ao Pai. Ele pode não fulminar ali naquele momento. Se ele quiser, até pode. Mas ele normalmente ele vai dar mais tempo e vai falar assim, como a Remy falou. O Espírito Santo vai te incomodar e falar assim, por que você fez isso, minha filha? Você não podia ter agido de maneira diferente? Mas se eu começo a fazer tantas coisas erradas e vou deixando meu coração ser tomado por esse sentimento, o Espírito Santo vai falar, então tá bom, então eu vou sair desse templo que já não me agrada, porque lembrando, por que Paulo fala de templo? Porque Éfeso era uma cidade onde tinha uma adoração muito grande da deusa Diana, que tinha um templo suntuoso. Só que eu já falei qual era, e a gente vai tocar nisso mais na frente, qual era o tipo de oferta que eles faziam para Diana. Era a relação sexual dentro do templo. Deus não pede isso para a gente oferecer para ele. E esse tipo de relação carnal é que nos afasta da espiritualidade de Deus. Então, cuidado, não vamos perder a intimidade. Nesse trecho, eu acho que eu tenho... pode até ler agora, Bia, o Mateus 5, 45, 48. Tem a ver com o próximo assunto que nós vamos dizer, mas já serve para isso aí. Mateus capítulo 5, versículo 45 e 48. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que estás nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. 48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está nos céus. Ou seja, eu tenho um modelo a seguir. Se eu sirvo aquele senhor, como diz a palavra, que fez tudo, e morreu na cruz, e está ali representando toda essa bondade, essa eternidade, por que eu não posso ser igual a ele? Então o Espírito Santo, justamente como a gente já viu nas cartas anteriores, ele é aquele aviso constante na minha vida de como eu tenho que proceder, de seguir a Cristo como aquele instrutor, a mente daquilo que tem que comandar os meus pensamentos. Então é isso que ele fala nos versículos 30, de não entristecer ao Espírito Santo, e longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Ou seja, eu tenho que procurar ter na minha vida um espírito que demonstre bondade, benignidade. Então essas coisas aqui, irmãos, é importante, porque olha, de novo, será que eu estou sendo um cristão que eu estou deixando a amargura tomar conta do meu coração? Porque às vezes, por exemplo, vou brincar aqui, né? Tantas e tantas vezes que não deu certo aqui, por vários motivos da Bia participar da escola bíblica, ora era por ela que não podia, ora eu que não podia. Já pensou se de repente um dia que eu liguei para ela e falei, Bia, você pode, não posso? Eu falo assim, agora também não chamo mais a Bia, porque ela fez pouco caso de mim.
Ou se fosse ao contrário, ela falou assim, poxa vida, irmão Sérgio não me chamou mais para fazer parte. Será que eu fiz alguma coisa que ele ficou bravo comigo? Já pensou em ficar vivendo a vida com amargura? Já pensou em ficar encolerizado ou irado toda vez? Já pensou se, como ele falou, se uma vez que ela teve uma desavença com a mãe dela, ela ficasse o resto da vida todo dia irado? Como é que seria essa relação? Provavelmente uma já tinha esganado a outra, já tinha, né, sei lá, acontecido uma tragédia. Ou viver por conta disso fazendo gritaria. A blasfêmia aqui que tem, é o que eu estava falando agora há pouco. É de você falar muitas vezes, blasfêmia não é só você falar mal do Espírito Santo, mas blasfêmia é você falar mal de uma outra pessoa sem saber se aquilo é realidade ou não. Certo? Então vamos aí, se a gente for olhar aí, o que Paulo quer dizer para longe de nós? Amargura. Amargura é raiz amarga que produz fruto amargo. Se eu deixar amargura, eu só vou produzir frutos amargos. A cólera, explosão de ira. Quando a gente explode, vocês viram aí aquela questão de explosão no Líbano ali. Olha como é que a sua explosão pode destruir pessoas até longe de você. Porque às vezes você pensa que não, mas às vezes uma coisa que você está falando aqui, vira aquele telefone sem fio e vai chegar lá no ouvido de uma pessoa que vai chegar vai chegar completamente diferente. A pessoa vai falar assim, nossa, já pensou? Eu conversei com a Bia aqui um negócio, falando bem da Emily, mas aí o meu filho ouviu, falou pro outro, falou, vai, quando chegou na Emily, a Emily falou, nossa, a Bia falou isso de mim, eu que sou tão amiga dela. E por que ela não veio falar isso pra mim? Foi falar pra fulano, pra ciclano, pra beltrano, pra chegar. Entendeu? Então olha como a gente tem que ter atento para isso. A ira é a mais profunda, faz a pessoa viver no mau humor. Gritaria só gera discussão. O blasfemo, como falei, é difamar alguém. E a malícia é você sempre viver na maldade, você sempre querendo prejudicar os outros. Aí eu queria que vocês lessem na colinha aí de vocês, tem 5 coisas que se tornam agradáveis a Deus, que é, como ele fala no versículo 32, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então eu queria vocês terem na colinha, eu queria que uma de vocês falasse sobre essa parte de benigno e ser compassivo, e a outra termina falando sobre perdoar e ser imitador de Cristo em amor. Aí, pode começar, Bia. Aí eu falo pra ela. Quer começar? Pode falar. Não, pode falar. Ah, meninas, Não pensei nada ainda. Pensou o quê? Não pensei nada ainda. Então, A primeira parte é? você tem aí na colinha, ó, 5 tá? coisas agradáveis aí, benigno e compassivo. O que você pode explicar sobre isso? O que você... Isso aqui. Aonde que tá aqui? Eu tô bem procurando. Tá aí na parte de grosseria, de não demonstrar. Talvez esteja na folha de trás, lembra? Será? Tá, tudo bem. Acho que isso já é quase como uma conclusão do que a gente tá falando, né? Certo. De você ser benigno, é você ter noção justamente do que aquilo que Paulo nos mostrou que era o certo a se fazer em relação a Cristo, né? Como Muito o senhor bom. disse, agradar a presença de Cristo em nós. Que é mais ou menos a prática da moral, né? Na vida moral isso, de cada um, né? Isso. Como a Mila tinha falado no começo, a ideia, a constância de você ler a palavra, de você orar, de você buscar... Primeiro que você obtém resposta, né? Quando você procura. Muito Em Jeremias bom. ele fala isso, né? Que se nós formos com o coração aberto, com o coração... Eu não sei como é que ele fala. Preparado? Preparado. Disposto? A gente encontra ele, então ele responde. Então, quando você fala em viver de maneira não grosseira, de maneira não torpe, seria justamente seguir esses preceitos que a Bíblia propõe pra gente em inúmeros casos, como aqui em Efésios está falando, né? Muito bom. É difícil? É. Jesus não disse que seria fácil, mas como ele disse, ele venceu o mundo. E se ele nos permite imitar ele, significa que nós conseguimos, de alguma maneira, Seguir andar em nos frente, mesmos caminhos, seguir o mesmo né? caminho que ele, justamente. Um caminho mais certo, menos mundano, menos carnal. Então, a parte da benignidade seria justamente isso. Você procurar ser gentil, agradável e bondoso com as pessoas. E compassivo? O que seria para você ser compassivo? Acho que você... Primeiro, o fato de você ter noção da situação, você conseguir se controlar, Muito bom. eu acho. Tem... Porque não vai irar. Não vai irar. Você Por sendo mais justamente compassivo, você consegue, mesmo sendo ofendido, demonstrar ternura. Sim.
com as pessoas. Porque o que Cristo falou lá quando estava lá na cruz? Pai, perdoa Pecados que eles e não sabem o que fazem. Então Jesus tinha sido totalmente humilhado, mas mesmo assim ele virou para o pai e falou assim, pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E isso é um exemplo que a gente leva, Isso, né? e a gente esquece disso, porque Sim. todas as vezes, quando muitas vezes as pessoas nos ofendem, fazem alguma coisa que nos desagrada, a primeira coisa que a gente quer é deixar o lado humano reagir e falar assim, ah não, eu tenho que mostrar para ele que eu estou certo e que a pessoa está errada. E muitas vezes a gente não precisa provar que nós estamos certos. A melhor maneira muitas vezes de você provar que você está certo é você ser compassivo, você não brigar, você virar a pessoa, está ali e você fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, tá bom, depois outra hora a gente conversa, eu não quero brigar com você, entendeu? A própria palavra de quando fala que não deixar irai-vos, mas não pequeis, e não deixar que o sol se ponha sobre a ira, se você puder resolver ali, naquele momento, você resolve. Se não, não deixa aquilo como, né, deixar descer o seu coração, mas leva, Que isso faz mal, né? faz mal. Perdoador e imitador de Deus. O que você pode dizer para os irmãos lá em casa de ser perdoador e imitador de Deus? Perdoador e imitador de Deus. É literalmente o que o Senhor falou, e não deixar a gente descer pro coração para que não venha acontecer de ter que pedir perdão, né? Mas caso venha acontecer de a gente ter que perdoar e liberar isso do nosso coração, literalmente, para não ficar guardando mágoa e que não venha a ira, né? E imitar o Senhor da forma que ele viveu, de como ele foi, vendo a situação do povo, né? Ele não deixou com que isso viesse Mudar o coração dele. E sabe o que é mais interessante? A gente vai estar caminhando já para o encerramento da aula, porque eu acho que não vale a pena eu entrar hoje, embora a gente já tenha lido o capítulo 5, mas tem muito assunto ainda para ser discutido, então a gente continua na próxima aula. Vocês não deixam de fazer a leitura em casa, mas o que eu acho importante de tudo que nós lemos aqui hoje, todas as coisas são importantes, mas duas coisas que eu vejo que mexem muito com a vida do cristão. É isso que a Emily acabou de falar, a questão do perdão, e aquilo que já foi lido aqui, que é a questão do falar. São duas coisas que estão justamente intimamente ligadas, porque se eu falo o que eu penso, a hora que eu quero, eu vou estar magoando e ofendendo alguém muitas vezes, e provavelmente essa pessoa vai ter, se não for cristã, mas mesmo sendo cristã, vai ter dificuldade para me perdoar. E do outro lado, se eu escuto coisas que não me agradam, que não me ofendem, mas se eu tenho uma vida nova, como já foi falado no começo do capítulo 4, que agora é deixar de ser o velho homem e ter uma vida nova, eu tenho que começar aqui, aquilo que me ofendia, que me desagradava, que antes eu mirava, que antes eu falava mal, agora eu vou ser compassivo, eu vou ser bondoso e vou falar, não, eu não vou deixar isso me ofender, eu não vou... E perdoar a pessoa, por mais que aquilo, muitas vezes, irmão Sérgio, mas eu tenho dificuldade, cara, ora para Deus, eu sei, todos nós temos os nossos limites, e Deus conhece o limite que cada um da gente tem. Tem gente que é facinho de perdoar, consegue perdoar o outro assim rapidinho. Tem gente que demora mais um tempinho, fica remoendo aquilo ali alguns dias, até que chega uma hora que o Espírito Santo, tanto de pressionar na parede, você vai falar, não, eu tenho que ir lá e perdoar. Os irmãos lembram quando eu estava fazendo aula lá na igreja, lá no presencial, eu compartilhei com os irmãos que eu estava tendo um período difícil no final de 2018 no trabalho, tinha uma pessoa que de certa forma estava me perseguindo, eu tive momentos muito complicados, mas Deus deu a graça de um dia eu poder chegar e conversar com essa pessoa e falar, olha, não dá pra gente viver, principalmente depois que eu descobri que a pessoa também era cristã. E aí, na nossa conversa ali, eu falei, nós dois estamos dando mau exemplo, mau testemunho do reino. Aí a pessoa ficou assim e falou, poxa, sabe, então a gente tem que parar de ir com isso. Então fica o conselho para você em casa, além de tudo isso que nós lemos, né, não só de não mentir, de controlar, de não roubar o tempo, como a gente falou, não perder intimidade com o Espírito Santo, não ser grosseiro. Infelizmente tem muita gente que na igreja é um santo, né? Mas em casa briga e faz pouco caso da esposa, dos filhos ou vice-versa, ou briga com o pai, com a mãe. Meu irmão,
sabe? Principalmente a pessoa quando vai ficando de idade, a gente sabe que às vezes as pessoas têm, até por conta da idade, vão adquirindo certos costumes, certas manias, que a gente tem que ter paciência para tratar. Porque um dia, se for da vontade de Deus, você também vou ficar velho. É como a palavra de Deus fala, acho que lá em Apóstolos, lá em Atos, eu não sei, em que falaram para Pedro, ó, hoje você caminha com as suas próprias pernas, mas vai chegar a hora que os outros é que vão te levar, e vão te levar muitas vezes para onde você não quer ir. E aí? Então a gente tem que ter isso consciência. E se a gente quer fazer diferença no mundo, nesse mundo caótico que a gente está vivendo, que outra coisa que eu queria falar para vocês, que não deu tempo de falar no passado, e o Espírito Santo me lembrou de eu falar isso hoje. Quando a gente fala da vida nova, do velho homem para a nova vida, hoje está se falando muito de um tal do novo normal. Meu irmão, cuidado com essa história de novo normal. Tem muita coisa que estão querendo colocar nas nossas vidas como se fosse um novo normal. E que não é normal perante a palavra de Deus. Esteja atento a isso. Ah, irmão Sérgio, como é que eu vou estar atento? Lendo a palavra de Deus. Porque se você estiver lendo a palavra de Deus, deixando Deus ocupar a mente dos seus pensamentos, deixando Cristo ser o seu instrutor, deixando o Espírito Santo habitar na tua vida, você vai saber identificar aquilo que está sendo colocado como novo normal e que não é normal. Estejam atentos a isso. Eu não vou ficar aqui ditando regras, porque o Espírito Santo sabe o que tem que trabalhar na minha vida, na sua, na da Bia, na AM, no do meu filho que está aqui gravando a aula. Né? É isso aí. O Espírito Santo sabe o que precisa ser modificado. Então, nessa aula de hoje eu peço que vocês releiam, prestem atenção, cuidado. Se você é um crente que não está sabendo dominar sua língua, lê Tiago capítulo 3, tá? Lê bem, 2, 3, 4 vezes, lê toda semana. Se precisar, ler todo dia. Né? Até o Espírito Santo fala assim, tá bom, agora você já domina a sua língua. E se você é uma pessoa que tem problema de perdão, meu irmão, perdão, como eu falei aqui, Cristo na cruz, todo machucado, todo arrebentado, falou pro Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Tá bom? Esse é o nosso recado para a aula de hoje. Quero agradecer mais uma vez a presença da Emily, da Bia. Muito feliz de ver vocês como nessa parte da juventude da igreja compartilhando aqui da aula, né? Isso é bacana também. A gente gosta desse cenário, mas logo a gente quer estar junto com todo mundo na igreja de novo. Lembrando que hoje à noite nós temos o culto presencial. Quem não pôde mandar recado ainda para a secretaria da igreja dizendo se vai poder ou não ir, o pastor foi divulgado aí vários avisos de como nós estamos com a igreja limitada de quantidade de pessoas, usar máscara, várias orientações de que se você tem grupo de risco em casa ou se está sentindo sintoma, não vá na igreja. Deus reconhece isso na tua vida, mas se você tem condições, meu irmão, e quer ir, manda um recado lá para a secretaria, para a Thalita, para o Rogério, para ver se ainda tem vaga, que eu acho que talvez para o culto já vai estar lotado, mas se você não puder ir hoje, vai no outro domingo e assiste em casa, não deixe de compartilhar, não deixe de assistir Kids Nele, temos aqui uma das tias que está sempre ali no Kids Nele, né? A família nele, culto na quinta-feira, e é isso aí. Vamos orar? Senhor, eu quero mais uma vez louvar e agradecer o teu nome, agradecer pelo dom da vida, agradecer por essa oportunidade, Pai, do Senhor nos ensinar, de tratar com cada um de nós aquilo que precisamos ter como postura cristã, aquilo que precisamos viver fora da carnalidade, em santidade, separados para o Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, através dessa aula, tocar no fundo dos nossos corações e tratar na individualidade com cada um, e o Senhor sabe o que precisa ser tratado. Eu sinto, ó Deus, que o Senhor quer falar nessa aula com pessoas que estão tendo problema de perdão, Senhor, e de ira, e de falar palavras torpes, que o Senhor trate com cada um dessas vidas, a começar pela minha, mas que o Senhor trate em especial nesses assuntos, ó Deus, para que possamos realmente mostrar que somos nova vida, novas criaturas em Cristo. Somos um novo povo, um povo que caminha para a eternidade, um povo que caminha para viver em santidade com o Senhor. Abençoa a nossa família pastoral, pastor Alexandre, pastora Débora, o Isaac, a Esther, abençoa os outros pastores da igreja, pastor Andes, pastor Milton, Fernando, aqueles que têm chamado pastoral, como o Rodrigo, o Bruno, ó Deus, os levitas da casa do Senhor, o ministério Kids Nele, ó Deus, o pessoal que trabalha ali no apoio, na transmissão do culto, a comunidade toda, Senhor, todos aqueles que trabalham e aqueles que ainda não trabalham, Senhor, com esse livro de Efésios, vá preparando, vá incomodando e vá capacitando, Deus, essas vidas para começarem a trabalhar para o reino, para desenvolver os seus ministérios.
É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. E vamos nos despedir como o pastor sempre faz. 1, 2, 3, vamos mandar um beijo para ele. 1, 2, 3. Um beijo, Pai do Senhor.